Eu quero falar com você hoje sobre a dor da falta e a dor da perda. Qual que é pior? A gente está sempre comparando a nossa dor. A gente está sempre tentando achar um culpado para a nossa dor. O que é o suicídio? É o culpado. Eu errei. Eu não mereço viver. As nossas emoções são turbilhões diários. Se um psiquiatra vier poder investigar cada um de nós, todo mundo tem um distúrbio mental. Tem momentos que a gente acorda super feliz e vai dormir triste. É um sinal de bipolaridade. O que é isso? As nossas emoções nos enganam a maioria das vezes. Muitos falam para não tomar decisões quando você está no alto e nem quando você está no baixo. A gente tentar achar um equilíbrio. O que é um equilíbrio? Eu queria falar sobre Vitor. Eu queria aqui poder falar com vocês sobre a dor da perda e a dor da falta. Primeiro que nada consegue repor aquilo que não se encontra mais. E ao ver a história da minha irmã com os meus filhos, aquilo me tocou profundamente, cada vez mais, porque eu conseguia me enxergar naquele lugar. O que eu poderia ter feito? Poderia ter sido um irmão melhor. Então, quando eu assisto a série documental da Priscila, eu não assisto somente tentando achar o que poderia ter acontecido, é óbvio. Vocês vão ver desde o primeiro episódio até o quarto, é uma série documental, vocês vão poder entender as lacunas que as investigações deixaram, por que eles não prosseguiram em determinado pessoa, por que eles deixaram de ir nesse lugar, a gente não sabe. Então eu queria falar do mal que existe em mim, eu consegui achar o mal que existe em mim, o que eu poderia... Quem era o Vitor em 1998, 1996? Quem era o irmão da Priscila? E eu vejo uma mulher, Priscila ela tirava o dela para dar para mim, para as amigas. Priscila, ela estava sempre preocupada com o seu próximo. Priscila era praticamente, para mim, era um ser elevado. Ela tinha um entendimento sobre o próximo, uma compaixão com o próximo muito grande. E eu vi muita egoísmo da minha parte. Então você que é irmão, você que ainda tem a sua irmã em vida, que tem a capacidade de enxergar o mal que existe em você, você vai conseguir dar uma ligação para ela hoje, com ela em vida. Eu não consigo mais ligar para minha irmã e pedir perdão. Eu não consigo mais ajudar a minha irmã, porque ela não está aqui. E hoje tem pais que não se falam com filhos, irmãos que não falam com o irmão por causa de herança. Enfim, eu não sei onde você se encontra, mas eu quero falar sobre a minha maldade. É isso mesmo. Quão ruim nós somos. Somos seres maus, por natureza. E ao ver a série, eu vejo os sentimentos que eu entrei. E hoje, tratado, curado, não mudado, porque o mal ainda existe em mim. Eu creio muito na regeneração diária, é uma coisa diária. Se eu não decidir me regenerar hoje, amanhã eu acordo bem pior, como eu era antes. Então, o princípio de andarmos juntos em igreja, com irmãos, com pessoas que clamam a Cristo, que protejam, homens não fiquem sozinhos. Não entre num lugar de solidão. Cuidado. E para piorar, eu recebo uma ligação de um dos homens reformados que eu tanto admiro, assumiu que estava traindo a sua esposa. Ele assume o fato. Ele não dá desculpas, ele não fica apontando o dedo, ele literalmente assume a sua culpa. Mas a minha pergunta é, por que esse homem, aonde ele se meteu, o que aconteceu que ele não conseguiu se precaver, a precaução
E é sobre isso que eu vejo quando eu e a Joana assistimos o documentário da minha irmã. Como é que a gente prevê com que as famílias não entrem mais nisso? Por isso que a gente abriu uma ONG, a Together for Them. Eu não quero que você entre, sofra o que eu sofri. Eu não quero que você sinta o que eu sinto, de não poder saber o que aconteceu, como foi. E eu espero que essa mensagem possa chegar até nas pessoas que sabem o que aconteceu com a minha irmã. O crime prescreveu, a pessoa não vai ser mais condenada. E eu quero falar que eu te perdoo. Foi um acidente. Eu te perdoo. Você não me deve mais nada. Eu acredito que foi um acidente para minha irmã. Foi algo que aconteceu e que ela, de repente, sabia do perigo que ela ia correr. Eu acredito, sim. Eu acredito, seja o que for, eu acredito que não foi nada de crime, eu acredito que foi um acidente. E você não me deve nada. Mas eu queria falar para você, homem, para você, mulher, que se encontra num lugar onde você sabe que existe um perigo. E o perigo é entender que o nosso inimigo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. E o problema é que a gente vive achando que esse inimigo é alguma coisa em outro lugar, em outra dimensão. Esse inimigo é o diabo. E ele se encontra aqui desde a época de Adão. Ele, 1/3 dos anjos, ele convenceu 1/3 dos anjos. Então, assim, ele tem um poder muito grande? Tem. E esse poder é imensurável quando a gente olha para o mundo ao nosso redor. Seja ele na política, nos crimes, os crimes passionais, na traição do cônjuge. E eu não estou aqui falando que você precisa achar um culpado e se matar. Não, você precisa se perdoar primeiro. Você precisa entender que você é tão ruim quanto. Todos os dias da sua vida você acorda ruim, você é mau, você não é bom, você não presta. O que presta é Cristo. O bom que há em você é Cristo. Se você não entender e se proteger e não ficar sozinho com mulher, não colocar você em situações onde você pode se corromper, porque a nossa carne acha maneiras e mecanismos de continuarmos vivendo uma vida hipócritas, como a maioria das pessoas vivem. Como esse homem que foi pego em adultério consegue subir no púlpito e pregar o Evangelho, falar sobre santidade? E eu não estou falando do homem jovem, estou falando do homem mais velho, um homem já com idade avançada, nos seus 75 anos de idade, um homem praticamente idoso, já com netos. Como é que agora você olha para a cara do seu neto e fala, ame Cristo, se você não ama? Quantos maridos falam para as pessoas servirem a Cristo, mas eles próprios não servem? Por quê? Somos hipócritas, falsos, porque nós somos seres ruins, nós somos seres maus. Eu estou falando de uma maldade que é você. Como é que nós sabemos, como é que alguém sabe do crime da minha irmã, o que aconteceu, o sumiço do corpo? Porque todo mundo ficou com medo naquela época. Mas lembra, o crime já prescreveu, você não vai mais ser condenado. Como é que alguém deixa uma família sofrer até hoje, sem saber o que aconteceu? Você acha que você não vai ser julgado um dia? Você acha que você vai passar impune? Quando a gente se arrepende, a gente confessa. Esse homem que foi pego em adultério, ele confessa. Ele está na maior vergonha da vida, mas ele confessou, ele não está dando desculpa. Porque isso, porque aquilo, porque foi a falta. É óbvio. A mulher dele é culpada? Sim. Tanto ele quanto a mulher é culpada. Porque lembra, eu e a Joana precisamos nos abrirmos um para os outros. Qual é a falta que eu sinto? Eu quero falar agora para você no seu casamento, como é que você protege o casamento? Você precisa falar para o seu cônjuge a falta que você sente, a necessidade que você sente. O que você sente falta? Cara, eu queria muito poder voltar atrás e poder ajudar a minha irmã, mas eu não consigo mais em vida, porque ela não está mais aqui. É a dor da falta. A culpa da falta. E eu não me sinto culpado, eu estou aqui querendo trazer para vocês uma prevenção, porque eu me sinto culpado, mas não sou culpado. Porque eu sei o mal que há em mim, eu sei que eu não sou bom. Volto a falar, eu acordo todo dia sabendo que eu sou o meu pior inimigo.
Eu não vejo bondade em mim. E eu não sei você, aonde você se encontra, como você se encontra. Você, pai, o que você fez de seu filho errado? Fez, seu filho tem 25 anos, tem 30 anos. Liga para ele, se arrependa. Pede perdão. O problema é que nós somos seres orgulhosos. Antes de vir para cá, eu falei com a minha mãe, falei com meu pai. Eu falei tudo que eu tinha que falar para eles. Tudo que eu sinto em relação a eles. Sabe? É muito sério, gente, que eu estou falando, porque eu não tenho mais a minha irmã. Eu não consigo voltar atrás e ser um bom irmão. Mas você que tem a sua irmã em vida, consegue. Você que está no seu casamento, restaure ele, irmão. Pare de dar desculpa, porque não foi culpa minha, foi culpa da minha mulher. Às vezes, quando eu vou falar com certos homens que traíram as suas mulheres, eles ficam dando desculpa, porque não é bem assim, porque não é bem assim. Assuma o seu erro, homem. Não seja covarde. Então, quando eu assumo o meu erro aqui em casa, eu não falo do erro da Joana. E eu falei ontem de novo para os meus filhos, a culpa foi minha, qual é a minha culpa, o que eu errei, o que eu poderia ter feito diferente. A gente volta, não, por que a gente não investiga, por que a gente não contratou um detetive, por que isso, por que aquilo, a gente não consegue voltar atrás. Mas essa série documental vai fazer você conhecer a Priscila, saber quem ela era, doce, meiga, uma menina extraordinária, uma excelente amiga. Irmã nem se fala, a melhor irmã que eu já tive na minha vida. Mas tudo isso ela fazia e de repente ela não cuidava dela própria. Vocês vão aprender muita coisa. E ela de repente não conseguiu falar o que estava acontecendo naquele momento, que a gente pudesse ajudar ela. Ela guardou certos segredos para ela? Creio que sim. Não existe um segredo que ninguém possa saber. Por mais que você esconda o corpo dela, vocês que participaram do sumiço dela, eu tenho certeza que não foi algo proposital, foi acidental. Mas vocês acham que, como ninguém vai saber, vocês não são culpados. Todos nós somos culpados. O destino de todo homem e toda mulher é um inferno. E agora eu queria terminar falando com vocês sobre algo sério, que é algo que eu acredito, é algo que eu vivo. O homem e a mulher, eles são destinados ao inferno. Quando Cristo vai para a cruz, quando Cristo morre, ele morre no meu lugar, no seu lugar, para nos salvar. Então o que é, qual o benefício do cristão? Ele não é melhor que ninguém, ele é tão mal quanto todo mundo, mas ele é um escolhido, ele passa a ser um escolhido, e por ser um escolhido, não é que ele vai fazendo uma coisa errada, ele vai. Não fica achando que você está em pecado, praticante do pecado, você é um escolhido. Não, você não é um escolhido, você é um falso. A gente fala que é um falso profeta. Agora, para você que pecou, se arrependeu, como Davi fez, você vai passar um processo regenerativo, mas você vai colher todos os pecados em vida, eu creio. Mas independente do que você vai ter que colher, você não vai apontar o dedo que a culpa foi da minha mulher ou a culpa foi de alguém, não. Você vai assumir o compromisso, você vai falar do seu erro, do seu pecado, e você se arrepende. Então, o inferno é real, e lá é a ira de Deus, não é a casa do diabo. O inferno não é a casa do diabo, eu achava que era a casa do diabo. O inferno é o largar da ira de Deus, aquela ira que quando Cristo vai para a cruz, é despejado nele. Então todo o pecado da humanidade cai sobre Cristo. Então o que me faz ser salvo não é o bem que há em mim, sim a bondade que há em Deus. A bondade de Deus me alcançou. E eu não sou melhor do que ninguém, do que nenhum outro homem, do que nenhuma outra mulher. Eu sou tão ruim quanto. Mas o que me faz ser filho de Deus, o que faz o Davi ser filho do Vitor e da Joana, são os frutos do Davi. O Davi, a vida dele
Aonde quer que ele vá, os nossos filhos, eles representam eu e a Joana. E assim é. Você, homem de Deus, você, mulher de Deus, com Deus. Então não acha que você é bom porque você não peca. Você continua sendo mal porque você é o pecado. Mas não é mais você quem vive, mas Cristo vive através de você. Você entende, cristão? É um viver. Então é assim que a gente consegue herdar, né, a eternidade. Né? Um dia estaremos na eternidade, mas podemos vivê-la agora. Então não espere viver a eternidade em um determinado momento, ou não fica achando porque você faz certas orações, você faz certos sacrifícios que você vai herdar. Você não herda o céu, a eternidade, por algo que você fez. Você é o pecado sempre. Então, lembre, para finalizar, eu queria que você entendesse isso. Toda vez que eu vejo o filme da minha irmã, eu vejo o quão ruim eu sou. Eu me culpo, mas não me culpo mais. Eu consigo me enxergar num lugar e eu quero prevenir você, pai, você, irmão, você, irmã, você que ama, né? Você não deixe de amar em vida. Faça tudo em vida, enquanto você está em vida. E se você não tem mais a pessoa, ore, peça perdão, reconheça o seu erro, mas não fique se martirizando no seu erro. Você não é mais culpado. Lembra, quando Cristo vai naquela cruz, ele paga tudo de ruim que você fez, que você é, até o seu último suspiro. Viva a eternidade de Deus agora com a regeneração na sua vida. Lembra, você é o seu pior inimigo.